Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Gente, enquanto você abre a sua Bíblia, presta atenção nesse recado aqui, Eu estive conversando com a pastora Eliana, e como foi muito intenso essa semana, tivemos programação na sexta, no sábado, estamos tendo o nosso culto aqui agora. Amanhã, a reunião das mulheres, não haverá. Amanhã não haverá reunião das mulheres à noite, ok? Para que você tenha um tempo lá na sua casa, possa descansar, recuperar suas energias. Na quarta-feira nós estaremos aqui, no culto de estudo bíblico. Amém, gente? Todos entenderam? Então amanhã não haverá reunião das mulheres, porém na quarta-feira haverá o estudo normalmente, ok? Faça o seguinte amanhã, irmãos, irmãs, vão para um shopping, vão passear, vão gastar o cartão do marido, tá bom? Ela está na sala das crianças, por isso que eu estou falando. Mas ela vai ouvir, com certeza. Ela escuta a gravação depois e vai usufruir dessa liberação. Irmãos, 25. A palavra do Senhor nos diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava, capítulo 2, versículo 25, tá bom? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o sorgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar. Pai, a tua palavra será ministrada nesse momento e nós queremos realmente que o teu Espírito trate profundamente aos nossos corações. Traga inspiração, que o Senhor venha falar de maneira clara, comunicar aos nossos corações aquilo que está no teu coração. Nós estamos abertos e nós dizemos a ti que a nossa terra é uma terra boa e nós frutificaremos a tua palavra para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero nessa manhã falar um pouquinho com vocês sobre constância. Constantes, sermos constantes no Senhor. Em Provérbios 28:14, a palavra vai dizer assim, fica aberto em Lucas, Provérbios 28:14 vai dizer assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então nós precisamos entender que eu e você
temos que nos dedicar a sermos constantes no Senhor. Haja o que houver, precisamos estar firmados no Senhor. E quando eu falo de constância, é importante dizer que eu não estou me referindo a uma vida triunfalista, onde tudo é só maravilha, porque na verdade nós precisamos ser constantes quando o vento está a favor e também quando o vento está contra. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, a Bíblia nos mostra que em nossa jornada, em nossa caminhada, haverá momentos onde nós podemos e estaremos abatidos. Porém, ela nos diz que nós não seremos destruídos. A palavra vai nos mostrar que haverá momentos onde nós seremos perseguidos. Porém, ela também nos afirma que nós não estaremos abandonados. A palavra também vai nos dizer que haverá momentos onde nós estaremos perplexos com a situação que estamos enfrentando. Porém, nós não ficaremos desesperados. O que a palavra está nos instruindo, ela está comunicando a nós, mesmo diante das situações adversas, mesmo diante dos momentos de luta, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa paciência no Senhor precisam permanecer firmes, porque nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, que a nossa leve e momentânea tribulação que enfrentamos aqui não se compara com a glória que será revelada a nós no grande dia do Senhor. Então será que você pode colocar a mão no teu coração e dizer: eu preciso ser constante no Senhor? E nós estamos no meio de uma geração onde isso é um dos grandes desafios, onde se começa muitas coisas e não termina. Irmãos, a gente está num ambiente tão acelerado que nós não temos paciência muitas vezes de assistir um vídeo de 2 minutos. Nós estamos tão cheios de informações e opções na nossa vida que a gente tem dificuldade de ter um foco, de estabelecermos um objetivo e permanecermos nele. Sim ou não? A gente começa um livro, aí aparece um outro melhor, a gente não conclui aquele que nós estávamos lendo. A gente só consegue assistir um filme do começo ao fim quando nós estamos no cinema, porque se nós estivermos em casa, a gente fica lá, mudando o canal, a gente não para concluir um filme, principalmente a hora que entra no intervalo. Se entrar no intervalo, acabou. Se nós estivermos lá para homem, né, que tem o Premiere, que vai assistir jogo, a gente está assistindo um jogo, se a gente sabe que está 2 ou 3 transmissões acontecendo simultaneamente, o que a gente faz? A gente tenta assistir os 4 ou 5 jogos ao mesmo tempo. Nós temos uma dificuldade. Trazendo para o mundo espiritual, toda virada de ano, né, a gente se propõe algumas coisas, né? Esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou me dedicar a uma leitura mais contínua de livros bons, esse ano eu vou orar mais. Irmãos, vamos falar a verdade. Nós temos sido constantes nisso? Às vezes chega lá para fevereiro, março, a gente já está totalmente fora de ritmo. Irmãos, e isso não é para nos causar um peso, mas a gente precisa estabelecer uma constância no Senhor. Olha o que o Provérbios de Salomão disse: como é feliz. Não adianta a gente tentar abraçar o mundo, sendo que nas pequenas coisas a gente não está sendo constante. Não adianta você querer se envolver com o problema lá da guerra, se dentro da sua casa está uma guerra e você não está sendo constante no Senhor para resolver o problema que está ao teu alcance. A palavra vai nos dizer aqui, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas aquele que endurece o coração, quem não é constante, irmãos, entra num ambiente de frustração, entra num ambiente de desgaste emocional, entra num ambiente de autocobrança exagerada, porque aquilo começa a gerar em você uma tristeza, porque tudo que você estabelece você não conclui. Mas em nome de Jesus,
que venha sobre nós uma atitude diferente daqui para frente. Nós precisamos nos tornar constantes no Senhor. Irmãos, não me importa se você estabelecer na tua vida, eu vou orar 5 minutos por dia, mas que você faça isso. Não me importa se você me disser, eu consigo ler 3 versículos da Bíblia num dia, mas se alimente da palavra do Senhor, faça isso. Faça no teu ritmo, sem comparação. Porque meu irmão em Cristo lê 5 capítulos por dia. Irmão, é o ritmo que ele já tem. Começa com 1, 2 versículos, não importa, mas estabeleça um ritmo e seja constante no Senhor. Quantos estão me entendendo? E quando nós lemos aqui o texto de Lucas, nós vemos Simeão e Ana, que para nós, queridos, são exemplos de pessoas constantes na presença do Senhor. 2 pessoas, 2 personagens que participaram de um dos momentos mais importantes na vinda de Jesus, na vida de Jesus, de um dos momentos mais importantes da primeira vinda do Senhor. Imagina, pensa comigo um pouquinho de maneira profunda, imagina a grandeza desse momento na vida de Simeão e Ana. Aquele a quem todos os profetas falaram. Irmãos, aquele de quem todos os profetas falaram, Jesus. Aquele por quem todas as coisas foram criadas. A palavra vai nos dizer que tudo que existe foi criado por meio de Jesus. O Verbo manifestado, agora, irmãos, está encarnado diante deles, como um bebê, submisso ao cuidado dos seus pais. E nesse momento aparece Simeão e Ana, 2 velhinhos. Eles reconhecem pelo Espírito Santo quem era esse bebê. Quem era esse bebê que estava em seus braços? Olha só, o versículo 26 vai nos mostrar que Simeão, ele guardava uma palavra revelada do Espírito Santo. Olha o que está escrito: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Nós não sabemos quando Simeão recebeu essa palavra, nós não sabemos em que circunstância ele recebeu essa revelação do Espírito Santo, mas fato é que mesmo idoso, o seu coração se mantinha constante e ele aguardava o cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento da promessa do Senhor. E se existe algo que eu e você podemos confiar e colocar toda a nossa constância, toda a nossa fé, é na palavra do Senhor. Meu irmão, deixa eu te dizer algo: se você tem uma palavra revelada do Espírito Santo em teu coração, se apegue a essa palavra e seja constante nela, não importa o tempo que esteja passando. Provavelmente o tempo de espera para Simeão não foi fácil. Imagina, a idade chegando, a religiosidade da época estava um caos, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Talvez em algum momento da vida dele, o desânimo, a dúvida bateu em seu coração. Será que realmente vai acontecer? Pode ter acontecido esse momento de dúvida em seu coração. Porque a constância, irmão, não significa que nós não vamos ter dias maus. A constância não significa que nós não vamos ter dias onde nós queremos jogar tudo para o alto. Existem momentos assim, como nós já falamos anteriormente. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, haja o que houver, nós nos mantemos. Vocês estão me entendendo? A constância não nos poupa dos momentos onde nós podemos estar abalados, duvidosos. Mas quando a palavra do Senhor está guardada em nosso coração, quando nós nos mantemos nele, confiantes, se o Senhor falou, vai acontecer. Irmãos, nós viveremos aquilo que Ele disse ao nosso respeito. Você pode dizer um amém? A constância na vida de Simeão, a perseverança desse homem, irmãos, pela espera do cumprimento da palavra, o levou a viver esse momento aqui, um momento grandioso, um momento glorioso.
ele tomou em seus braços. Pensa você no lugar de Simeão, querido. Ele tomou em seus braços e apresentou o Filho de Deus para Deus. O que me encanta, irmãos, é que Simeão, um velhinho, guardando a promessa, guardando a palavra, confiante, constante no Senhor. Irmãos, ele experimenta o cumprimento dessa palavra. Ali, naquele lugar, não estava nenhum rei, não estava nenhum religioso renomado, nenhum líder religioso poderoso, estava um velhinho, um senhor, que se mantinha constante na palavra que ele havia recebido de Deus. E ele pôde participar desse momento. Pensa comigo na grandiosidade dessa hora. Participando, irmãos, da apresentação de Jesus no templo. O Filho de Deus encarnado em seus braços. E ele podendo apresentar ao Pai, ele fica tão feliz que ele fala, a Bíblia não fala quando ele morreu depois desse momento. Mas a Bíblia fala assim que ele chegou para Deus e falou, Deus, está bom para mim, já cumpriu a palavra, se o Senhor quiser me levar agora está tudo certo. Porque o que eu precisava ver eu já vi. De tanta felicidade. Mas por que ele viveu esse momento, irmãos? Pela constância dele. Ele pode ter recebido essa palavra quando ele ainda era um jovem. Mas a constância dele o levou a viver o cumprimento da palavra. E o que falar então dessa outra personagem que nós vemos aqui no texto, Ana? Você sabe que Ana é citada apenas nesses 3 versículos da Bíblia. A Bíblia ela não vai nos mostrar detalhes sobre a sua vida. O que sabemos dela é o que está escrito aí. Que ela ficou casada apenas 7 anos. E depois disso, olha só o versículo 37. Ela permaneceu viúva até a idade de 84 anos. E o que ela fazia? Ela nunca deixava o templo. E ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Agora pensa comigo um pouquinho, reflita sobre a vida dessa mulher também. Como toda jovem que se casa, ela estava ali cheia de sonhos e planos, com certeza. Toda pessoa que casa, ela casa abastecida de sonhos e planos e projetos. A Bíblia também não nos dá detalhes da causa da morte do seu marido. A Bíblia também não nos dá informações de como ela se sustentou depois desse acontecimento. Alguns afirmam que ela morava e trabalhava no templo. A gente não tem certeza disso. Enfim, a vida dessa mulher mudou completamente depois que o seu marido se foi. E olhando friamente, irmãos, olhando para a vida dessa mulher assim, sem saber o final, nada estava cooperando para o bem dela. Ela tinha tudo para ser uma mulher frustrada, rancorosa, amargurada com Deus. E você sabe que uma mulher que vivia naquela época sem marido, ela sofria muito mais do que hoje. Ela perdia alguns privilégios, algumas regalias. Porém, só que diante desse cenário todo, o que nós lemos ao seu respeito é que ela se dedicava à oração, se consagrando, estudando a palavra de Deus, frequentando o templo, e seu relacionamento com Deus foi tão íntimo, que ela se tornou conhecida como a profetisa Ana. Irmãos, ela não ficou conhecida como uma viúva, que teve os seus sonhos frustrados, que teve os seus planos frustrados. Ela não ficou conhecida como uma mulher amarga, como uma mulher amargurada com Deus, mas ela ficou conhecida como uma profetisa. E nós sabemos que para a época, irmão, não era para qualquer pessoa que era atribuído um nome como esse. A sua intimidade com Deus, mesmo diante da sua dor, mesmo depois da sua perda, foi tão grande. A sua dedicação, a sua constância na presença do Senhor foi tão relevante, que a fama dela ficou a profetisa Ana. Algo incrível que aconteceu nesse ambiente, quando ela está ali apresentando Jesus, ela está participando desse momento também glorioso.
É que ela poderia aproveitar ali o momento para desabafar, ela poderia aproveitar aquele momento para chorar as suas mágoas, mas não. O texto vai nos mostrar que ela, depois desse momento glorioso, ela deu graças a Deus. E o que ela fez na sequência? Ela saiu com alegria, anunciando a todos sobre o menino. Assim como Simeão e Ana, o que eu quero trazer para nós nessa manhã, assim como eles aguardavam a vinda do Messias, nós estamos falando nesse período sobre a volta de Jesus. E ela vai acontecer, você crê nisso, igreja? Assim como eles se manteram constantes, aguardando a primeira vinda do Senhor. Lembra? Simeão recebeu uma promessa: você verá, antes de morrer, o Cristo do Senhor. E ele guardou isso em seu coração, e ele viveu. E Ana, queridos, por sua constância, também presenciou esse momento. Recebeu em seus braços, participou de um dos momentos mais gloriosos da história, o Filho de Deus sendo apresentado, e ela estava ali. E o que me encanta, irmãos, assim como eu já falei, não estava ali ninguém relevante perante a sociedade, um homem ou uma mulher simples, comum, mas a sua constância no Senhor. Sabe, Deus separou esse momento e falou: olha, na apresentação do meu filho, eu quero que esteja Simeão e Ana. E assim como eles aguardavam, e eles aguardaram a primeira vinda do Senhor, e aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos também nos manter constantes, aguardando a segunda vinda do Senhor. Por isso nós não podemos retroceder, por isso que nós não podemos abandonar a nossa fé, por isso que nós não podemos perder a esperança do nosso coração. Os dias estão difíceis? Estão, irmãos, mas nossos olhos não estão aqui, nós estamos aqui como passageiros. A nossa esperança está no Senhor. Ele virá. Você pode dizer isso comigo? Ele virá. Glória a Deus. Mesmo que as circunstâncias mudem, mesmo que diante dos nossos olhos pareça que as trevas estão vencendo, mesmo que haja perseguições, mesmo que estejamos vivendo um tempo de apostasia, homens e mulheres abandonando a fé, gerando escândalos, mesmo que pareça que a promessa da sua vinda está demorando para acontecer, o nosso chamado é: permaneça, se mantenha constantes, guarde pacientemente a volta do seu Senhor, porque Ele prometeu. E quando o Senhor fala, irmãos, a palavra dele não tem volta, vai acontecer. Olha o que está escrito, agora abra sua Bíblia comigo, lá na carta de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. A palavra vai nos dizer assim: portanto, irmãos, capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Os sinais, queridos, eu sei que você tem percebido isso. Os sinais estão acontecendo de maneira acelerada. De 2020 para cá, os sinais sempre aconteceram.
Quando isso foi escrito, eles já aguardavam a vinda do Senhor, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas só sabemos de uma coisa: Ele virá. Os sinais sempre aconteceram. Nós estamos vivendo desde quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas de 2020 para cá, os sinais têm acontecido de maneira avassaladora. Vocês têm visto isso? É fogo, sinais nos céus, sinais no mar, sinais na terra, organizações se mobilizando. Você sabe que uma das coisas que nos indica é a reconstrução do templo. Não começou ainda, mas está tendo mobilizações lá em Jerusalém. Os utensílios do templo, eles já estão todos prontos, feitos. Irmãos, e segundo as profecias bíblicas, quando isso vier a acontecer, e nós vamos ver isso, o anticristo vai se levantar, vai haver um acordo de paz, vai voltar a ter sacrifícios lá no templo, até chegar o dia onde ele vai se assentar e ele vai se autoproclamar Deus. E a Bíblia fala, Jesus diz: quando isso acontecer, aquele que está no campo não volte. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: nós não podemos brincar de igreja. Nós precisamos ter uma fé firmada no Senhor. Nós enfrentaremos, irmãos, dificuldades. Só que ao mesmo tempo, a palavra também nos promete que será o maior derramar do Espírito Santo nos dias que antecedem a volta do Messias, do Cristo. Nós vamos voltar como igreja a ver milagres criativos, pessoas que você nem imagina sendo tocadas pelo Espírito Santo, se convertendo. Vai ser um derramar do Espírito Santo grandioso nos dias que estão por vir. E a minha orientação e a minha recomendação para você é: não retroceda. Não retroceda. Jesus não irá nos arrebatar num piscar de olhos, tá bom, queridos? No piscar de olhos será a transformação do nosso corpo. Nós falamos, sei que não tem vindo de quarta-feira, venha que a gente fala disso aqui, tá? Jesus, ele virá, irmãos, todo olho o verá. Todo olho o verá. Será um dia grandioso, será um dia marcado. Todo olho verá e as nações chorarão por aquele que foi traspassado. Todas as nações irão ver esse dia. E eu quero te dizer, irmãos, esteja preparado. A Bíblia fala que aqueles que estarão diante dele serão aquele povo que mesmo diante da morte, se for o caso, não o negaram, não retrocederam. Deixa eu te dizer algo, irmão, se começar a perseguição no nosso país, você está pronto para não negar a sua fé? Você está pronto para ser constante? Está indo para um caminho bem pesado, né? Mas é a verdade. Se hoje, irmãos, você for colocado à prova em sua fé, como já acontece em alguns países vizinhos aí, que nós sabemos onde tem perseguição aos cristãos, você está realmente convicto, constante no Senhor, de dizer assim: pode me matar, eu não nego a minha fé. Jesus disse assim: não tema aquele que pode matar o teu corpo, mas sim aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, alguns de vocês serão mortos e perseguidos, porque se perseguiram a mim, se odiaram a mim, fiquem certos de uma coisa: também odiarão vocês, também perseguirão vocês. Mas aquele que permanecer e perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, comerá do fruto da árvore da vida.
Não é, irmãos, perseverar até o meio do caminho. Não é perseverar e ser constante enquanto o vento está a favor. Nós, em nome de Jesus, nós somos uma igreja forte, uma igreja estabelecida, que não irá retroceder, mesmo que os dias futuros aconteçam perseguição. Vocês estão comigo? Constantes no Senhor. Olha só. E esses sinais que têm acontecido, queridos, não é para a gente ter medo não, tá? Porque o Senhor está com a gente. Nós que amamos a vinda do Senhor, viver esses dias, queridos, é motivo de alegria. Você já parou para pensar que provavelmente você faz parte da geração que irá ver esse grande dia? Você já parou para pensar que num belo dia os céus podem ser abertos, você pode ouvir a 7ª trombeta tocando e você vendo o Filho do Homem nas nuvens, nos buscando? Você já parou para pensar que você pode fazer parte dessa geração? Que você vai ver os sepulcros sendo abertos, irmãos, aqueles que morreram no Senhor, ressuscitando com o corpo glorificado, nos unindo nas regiões celestiais e nos encontrando com o Senhor? É que se eu entrar nesse assunto, eu sou tão apaixonado por ele, a gente vai ficar aqui até 2 horas da tarde. Mas, irmãos, a gente vai com ele, participa das bodas e volta com ele, irmãos, para reinar, discipular as nações e viver o milênio aqui com ele, com o corpo glorificado. Você já parou para pensar que você fará parte disso? Seja você em vida ou se você dormir antes que isso aconteça, fato é, irmãos, que nós estaremos juntos. Por isso você tem que amar muito a minha vida e eu preciso te amar muito, nós vamos passar a eternidade juntos. E vai ser bom demais. Deus vai restabelecer o plano original do jardim. A terra será redimida. Por isso que ele disse: eu estou fazendo novos céus e nova terra. Quando o Senhor fez a gente, quando o Senhor fez a terra, Ele disse que era muito bom. Você acha que Ele vai deixar isso na mão do diabo? Jamais. Viva com o teu olhar na eternidade, Ele vai nos restaurar. A Bíblia fala que Deus fez convergir tudo em Cristo Jesus. As coisas que estão no céu e na terra. Assim como Adão vivia no jardim, irmãos, e a realidade espiritual era fluía tão naturalmente, a realidade da terra com o céu, do céu com a terra, esse será o plano futuro. Vocês estão me entendendo? Esse será o plano futuro. Nós estaremos com o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, tá, queridos? Nós saberemos o porquê nós estamos lá. Deus não vai apagar a tua personalidade. Quando Ele te fez, Ele disse: isso é muito bom. Ele te fez com um propósito, Ele te ama. Você saberá que é você. Só que a glória vai ser tão grande, irmãos, que a gente não vai nem lembrar do nosso sofrimento. Por isso que Paulo falou: os nossos leves e momentâneos momentos de tribulação não se compara. Porque a glória vai ser tão grande, a restauração vai ser tão completa, a plenitude vai ser tão grande, o nosso corpo vai ser como o de Jesus. Jesus tem um corpo, e a Bíblia fala que nós seremos como Ele é, com um corpo glorificado. Então não haverá mais doença sobre nós, não haverá mais separação, e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. O teu coração precisa queimar por essa verdade. Essa é a esperança do nosso coração. Um dia a gente entra mais profundo em Apocalipse, em escatologia, amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Hoje eu estou igual o Júnior, está acabando, mas tá não, tá? Amados, 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera,
para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha só o versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, o Senhor, Ele não demora em cumprir as suas promessas. Na verdade, Ele está sendo paciente para que o máximo de pessoas sejam salvas. Eu tenho uma frase, irmãos, de verdade, eu estou terminando já. Eu tenho uma frase que minha irmã falou comigo em uma conversa por esses dias, e ela disse assim: leva tempo para o de repente de Deus acontecer. Diga isso comigo: leva tempo para o de repente de Deus acontecer. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, você vai fazendo de maneira cronológica, a gente vai se deparar com a vida de José. De repente, irmãos, José, de rejeitado e escravo, ele estava no trono de governador do Egito. De repente, foi passando pelas situações, mas de repente, onde ele estava? Vivendo cumprimento do sonho que o Senhor havia dado para ele. De repente, irmãos, nossas crianças cresceram. Era ontem você estava trocando fralda das meninas, estão formadas trabalhando. Era ontem, Júnior, você estava cuidando das meninas. Cara, de repente, eu olho para minhas meninas, eu falo: gente, a Rafaela já está com 7 anos. Parece que foi ontem que nasceu. De repente. De repente, o João fez 40 anos. Sabe o João Nogueira ali? De repente, os cabelos do Oda ficaram brancos. De repente, irmãos, de repente, os céus serão abertos e nós estaremos na eternidade. A pergunta que vem sobre nós nesta manhã é: como nós seremos encontrados? Será que seremos encontrados como Simeão e Ana, constantes até que a promessa se cumpra? Jesus, ele falou em Lucas capítulo 18, versículo 7: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Irmãos, é uma pergunta provocativa de Jesus, porque Ele deseja que o nosso coração esteja firmado na esperança da sua volta, constantes na palavra dEle, porque fato é que diante de toda a injustiça que hoje nós vemos, haverá a justiça de Deus. Não se esqueça disso. Diante de toda a injustiça, haverá a justiça de Deus. Para grandes e pequenos, Deus manifestará a sua justiça. Que o Senhor nos encontre fiéis
constantes até o grande dia. Lucas 21:19, última palavra, é perseverando, é sendo constantes, que vocês obterão a vida. Você pode se colocar de pé. Pessoal, vem cá, vamos ministrar uma canção. Eu avancei um pouquinho no horário, 11:06. Mas eu gostaria que você, diante do Senhor, declarasse a tua fé e o teu amor, dizendo: Senhor, no dia que o Senhor vier, o Senhor me encontrará aguardando a tua promessa. No dia que o Senhor vier, o Senhor me encontrará constante. No dia que o Senhor vier, o Senhor encontrará meu coração cheio de fé. Você pode dizer isso para o Senhor? Você pode dizer isso para o Senhor? Feche seus olhos, queridos, e diga isso para o Senhor: Jesus, eu estarei constante, eu irei permanecer até o fim. É perseverando que eu irei receber a vida. Eu não irei desistir. Coloque a tua posição diante do Senhor. Coloque a tua fé diante do... Isso é agradável aos ouvidos do Senhor. Irmãos, você não foi feito para retroceder. Você não foi feito para conhecer o que você conhece e abandonar pelo meio do caminho. Você foi chamado para o Senhor, pelo Senhor, para perseverar até o fim. Sim, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. E é só bater que eu vou abrir pra você e entrar. E é só bater que eu vou abrir pra você e entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Irmão, nós temos uma aliança com esse Deus maravilhoso. E nessa manhã, por meio dos elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, nós queremos manifestar no mundo espiritual que nós nos alimentamos dele, nós vivemos por ele e para ele. Por isso, queridos, eu quero te dizer algo: você só se achegue à mesa com essa convicção que a sua vida pertence a Jesus, que você tem uma aliança com ele, que sobre você não há mais a condenação do pecado, o teu pecado confessado, o teu pecado
lançado diante dele, ele é perdoado. Sobre você não há mais condenação. Você pode se achegar à mesa e celebrar a tua aliança com o teu Deus. Nós nos alimentamos dele e nós vivemos por ele. Então você pode se aproximar da mesa e tomar aqui o pão e o suco e o vinho, e vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? Pode se achegar, irmãos. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. E meu noivo esperado, eu abro a minha casa e podes morar aqui, podes morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa e podes morar aqui, e podes morar aqui. Podes morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Irmão, glorifica a Deus aí do teu lugar. Celebra Jesus aí do teu lugar, querido. Adore a Ele por meio das suas palavras. Leve a tua memória agora para o sacrifício da cruz. Leve a tua memória por aquilo que Ele fez por você. Se alegre na presença dEle, na esperança que queima o teu coração nessa manhã, de que um dia Ele virá para nos buscar, que nós estaremos a eternidade com o amado da nossa alma, com aquele que não poupou o seu próprio filho, com aquele que não negou a cruz, que suportou, que se humilhou, que se esvaziou, que deixou a glória, que se submeteu à forma humana, só para pagar o preço do pecado que era impagável, dos nossos pecados. Se hoje nós temos redenção, se hoje nós temos perdão dos nossos pecados, se hoje nós temos a certeza da vida eterna, é porque Ele nos resgatou, é porque Ele nos amou, é porque Ele derramou o sangue naquela cruz. Por isso que a palavra nos afirma que nada
Nada poderá nos separar do amor de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos enraizados na verdade do Evangelho. Nós amamos o Senhor, Deus, nós te amamos, Pai, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo, e nós nos manteremos fiéis até o fim, constantes no Senhor, felizes em Ti, aguardando a vinda do Senhor. Nós tomamos e participamos da mesa do Senhor até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Aleluia. Irmãos, coma do pão e beba do cálice, e lembre-se, você tem uma aliança com Jesus. Irmãos, nós não podemos terminar de outro jeito, a não ser celebrando a nossa comunhão e essa verdade que está sobre as nossas vidas. Eu sou grato por tudo que tenho. Ei! Nas palmas. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Olha pro lado. Tenho amigos, família e muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Da bênção do Senhor, amém? Gostaria que você abraçasse o irmão que está do teu lado aí. Pai, nós estamos diante do Senhor e nós sairemos daqui debaixo da proteção do Senhor, cobertos pelo sangue de Cristo. Nenhuma retaliação, nenhuma vingança das trevas prosperará contra nós. O amor do nosso Pai, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença, a consolação do Espírito Santo está em nossas vidas. O Senhor fará o rosto dele resplandecer sobre nós, e tudo que nós fizermos prosperará para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia!